Quem está feliz com Jesus aí, irmãos? Se não estiver feliz com Jesus, fica meio difícil, né? Jesus, ele é perfeito. Pelo menos com ele a gente tem que estar. Mas a Bíblia fala assim, se nós temos aonde dormir, se temos o que comer e o que vestir, a Bíblia nos orienta a estarmos contentes, satisfeitos. E uma das coisas que o diabo ele quer roubar é a nossa alegria. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós queremos te dar graças, Deus, por este momento. Unirmos aqui, Deus, a tudo que o Senhor já ministrou essa noite, na introdução do culto, no louvor, nos dízimos, nas ofertas, ó Pai. O Senhor abençoe cada um aqui, Deus, dessa igreja. Prospera o teu povo, ó Pai. Que o teu reino se expanda através da generosidade da sua igreja, ó Pai. Que o teu nome seja adorado. Que o Senhor, Deus, se faça conhecido através de nós, ó Pai. E no meio da palavra, que o Senhor fique à vontade no nosso meio, que a sua palavra essa noite caia, Pai, numa terra fértil, que nós possamos ser edificados, consolados, até mesmo exortados, ó Pai, mas que nós possamos sair daqui hoje, diferente da maneira que o Senhor nos trouxe, com algo a mais do céu, Pai, para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, queria falar um pouquinho sobre um tema, que é estar contente, o contentamento. Não é muito uma pregação, é mais para trazer uma reflexão, para que a gente possa olhar para nós mesmos e ver como a nossa vida está em relação a esse tema, conforme aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Se você trouxe a sua Bíblia, hoje a gente vai abrir em muitos textos. Rebeca, você pode me ajudar aí, hoje vai ter muito texto bíblico. Lá em Hebreus, no capítulo 13, o verso 5. Hebreus, capítulo 13, verso 5. Olha a orientação do autor de Hebreus. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E nós vivemos em uma sociedade, ainda mais nesse século que nós vivemos, onde as pessoas elas estão vivendo de uma insatisfação. Parece que nada tem conseguido suprir o ser humano. Todo dia há o lançamento de algo novo. Um iPhone novo, um carro novo, uma moto nova, uma igreja nova. É impressionante. Quando a gente compra algo que talvez está na moda hoje, amanhã já está ultrapassado. E parece que essas coisas vão nos pressionando. Nós vivemos em uma sociedade que nada está conseguindo satisfazer ela. Algo muito interessante, é lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 11, a Bíblia diz que Deus, Ele colocou eternidade dentro do homem. Então esse vazio que o ser humano tem, só Deus pode preencher. É como um quebra-cabeça. Quebra-cabeça tem muitas pecinhas, mas cada pecinha tem seu lugar específico. E se a gente tentar pegar uma pecinha de cima e encaixar no meio, não vai dar. Deus ele foi tão esperto, tão sábio, que Ele colocou dentro do homem algo que somente Ele pode preencher. Em qualquer lugar do mundo que a gente vá, o homem está buscando a Deus. Ou no sucesso financeiro, ou numa formação, ou num crescimento intelectual, ou nas drogas, ou em algum Deus falso. O homem está em busca de Deus. Mas quando ele tem uma experiência com Jesus Cristo, algo dentro dele preenche. Uau, nunca pensei que eu precisava só de Jesus. Jesus, ele é suficiente. Mas mesmo sendo cristãos, eu não estou falando isso de pessoas que não conhecem a Deus, nós podemos estar sendo visitados por uma necessidade que nós não temos. Muitas pessoas, isso tanto fora da igreja, quanto na igreja, estão tristes, estão ansiosas, estão depressivas, por algo que elas não têm. Eu já tive isso, e se eu não me vigio, isso vem direto. Eu estou triste porque eu não tenho isso. Eu tenho muito mais motivos para estar feliz do que estar ansioso por algo que eu não tenho.
E o autor de Hebreus, é justamente isso que ele está nos instruindo ali no capítulo 13, verso 5. Ele fala assim, ó, cuidado com essa coisa da avareza, busque estar contente com aquilo que você tem agora. Lá em Eclesiastes, no capítulo 2, verso 10 e 11, olha o que Salomão disse. Tudo quanto, Eclesiastes 2, verso 10 e verso 11. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Pensa num sujeito que tinha dinheiro, era esse tal de Salomão. Alguns estudiosos de economia falam que não houve e possivelmente não haverá pessoa com tamanha riqueza como Salomão tinha. Imagina o Cristiano Ronaldo, alguém que é do nosso século, né? Ele ganha em média aí R$5.000 por minuto. O que Salomão tinha é muito além do que Cristiano Ronaldo tem. Mas olha, um homem que disse, tudo que os meus olhos viram e desejaram, eu não neguei nada. Tudo o que a terra pode oferecer ao homem, Salomão teve acesso a todas as coisas. E esse homem, quando ele era mais jovem, ele escreveu o livro de Cantares, ele fala dos prazeres da vida, principalmente dos prazeres em relação a uma companheira. Quando o reino de Salomão está no apogeu, no ápice, ele escreve o livro de Provérbios. Mas para o finalzinho da vida dele, ele escreve o livro de Eclesiastes. E essa palavra vaidade apresenta quase 13 ou 14 vezes no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, a gente vê um homem que no final da vida começa a reconhecer que muita coisa que ele defendeu quando era mais jovem era vazio. Agora que eu estou quase indo para o caminho da cova, o caminho que todos os homens vão, eu estou me dando conta que debaixo do sol tudo é vaidade. A Bíblia, ela fala assim, que eu e você, nós temos que aprender a estar contentes. Paulo, quando ele escreve uma carta para os Filipenses, que foi uma das igrejas que apoiaram o ministério de Paulo no aspecto material, Paulo ele fala assim, eu aprendi a estar contente. Contentamento não é uma coisa que vem de maneira instantânea. O contentamento não entra no nosso coração quando a gente recebe Jesus, a gente nasce de novo, agora está tudo pronto, você vai estar satisfeito em tudo, não é assim? O contentamento, ele é um processo do nosso relacionamento com Deus, à medida que nós vamos nos aprofundando em Deus, à medida que nós vamos nos permitindo ser supridos em Deus, nós vamos aprendendo esta graça. Não é fácil, irmãos, ser contente ou estar satisfeito com tudo que temos. Sempre vai ter um diabinho aí. Jesus não é suficiente. Jesus não é suficiente. E se o nosso coração não encontra este lugar em Deus, mesmo sendo salvo, mesmo tendo vida eterna, nós podemos estar vivendo ansiosos por coisas que nós não temos necessidade nenhuma. Vamos lá em Filipenses capítulo 4, verso 10 até o verso 14. Aleluia. Filipenses capítulo 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Deus, Ele é suficiente para nos deixar alegres. Amém? Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Paulo está falando assim, ó, eu estava passando um momento de dificuldade material, mas vocês da igreja de Filipenses puderam enviar para mim uma oferta de amor.
o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. 11. Digo isto, não por causa da pobreza. Ele não estava querendo gerar comiseração na igreja de Filipos. Muito pelo contrário, ele estava expressando gratidão. Mas ele fala assim, ó, porque aprendi a viver contente. Em outras palavras, ele quando encontrou Jesus, o contentamento não entrou de uma só vez em Paulo. Ele foi sendo treinado por Deus. Esse homem que escreveu isso aqui para a gente, ele esteve diante de reis, mas ele também escreveu muitas das suas cartas em prisões. Ele está falando, se Paulo aprendeu a estar contente, eu acho que é um pouco de prepotência minha pensar que eu já estou pronto na minha alegria no Senhor. Paulo falou assim, foi um aprendizado, foi um processo, esse lugar que eu entrei em Deus, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Verso 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. O famoso verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. A tribulação que Paulo estava passando, que ele fala, era uma tribulação de um bem material. Ele estava passando uma necessidade, e ele está falando assim, eu glorifico a Deus pela igreja de Filipe, que fez assistência nas minhas tribulações. Mas eu quero falar para vocês, que eu sei estar contente, tanto se eu estivesse agora no palácio, ou quanto se eu estivesse no momento de escassez. Em outras palavras, Paulo ele estava falando para aquela igreja, ponha a confiança de vocês no Senhor, ponha a alegria de vocês no Senhor, porque tudo que há nessa terra, um momento vai te frustrar, seja uma pessoa de confiança, seja um familiar, seja um trabalho. Paulo ele fala assim para Timóteo, avise para os ricos dessa terra, não colocar esperança na incerteza das riquezas. Paulo ele também diz que o amor ao dinheiro é a raiz, é a origem de todos os males. E por essa ganância, muitos se desviaram da fé. Em nenhum momento Deus é contra a gente ter recursos, mas Ele está dizendo, não coloca nela a vossa confiança. Deus, Ele fala que nós temos que guardar o nosso coração para que a ganância não entre. Amém? Ter as coisas não é problema nenhum. O problema é quando as coisas têm o nosso coração. Lá em Salmo 62, o salmista diz assim, ó, se as vossas riquezas aumentam, não colocai nelas a vossa segurança. E uma outra tradução fala, não depositai nelas o vosso coração. Tem problema nenhum, fica rico, milionário, bilionário, mas não creia que é por causa dessa estrutura que você conseguiu, as coisas vão avançar. As coisas avançam, as coisas da sua vida vão seguir adiante por causa de Deus. Guardar o coração, estar contente, essa alegria no Senhor, isso guarda o nosso coração. Lá em Lucas, no capítulo 3, verso 14, aqueles soldados romanos que estavam ali, eles estavam recebendo uma pregação de João Batista. E dentro da pregação de João Batista, que era uma pregação sobre arrependimento, ele fala sobre estar contente com aquilo que nós temos. Lá no verso 14, Paulo fala assim com João Batista fala com soldados romanos. Não. Lucas, capítulo 3, verso 14. E uns soldados o interrogaram também, João Batista que estava pregando. E nós, que faremos depois de escutar a pregação do evangelho de arrependimento? Que nós faremos? Olha a orientação de João Batista. E ele lhes disse, a ninguém maltrateis. Eles eram soldados. Não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso
salário, que é o soldo. Então, uma das bases da pregação de João Batista para aqueles soldados era: esteja contente com aquilo que você ganha do Império Romano. Porque muitas das vezes, quando nós estamos passando algum problema, porque nem sempre o problema é material, às vezes nós estamos abastados, mas Deus permite uma outra condição entrar na nossa casa para ver aonde o nosso coração realmente está. No caso dos soldados romanos, João Batista foi bem claro: seja contente com aquilo que você ganha. Porque se você deixa alguma coisa entrar no seu coração pelo descontentamento, você pode abrir portas para outras fraudes na sua vida. E isso acontece. Muitos dos desvios nossos se dão origem pela falta de encontrar alegria em Deus. Quando a gente não está alegre em Deus, possivelmente nós possamos buscar alegria em um outro lugar que não vai nos deixar fielmente alegres. Talvez aparentemente sim, mas no nosso ser, somente Jesus pode suprir o vazio do coração. Amém? Quando queremos alcançar aquilo que não podemos, nós começamos a entrar no campo da ganância. Tem coisas, irmãos, que nós não temos acesso, mas nós queremos nos desdobrar para alcançar aquilo. Talvez, irmãos, Deus está nos guardando de algo. Talvez se eu tivesse acesso a tudo que eu tenho desejo, eu estaria longe da presença de Jesus. Jesus, Ele conhece a nossa estrutura. E às vezes algumas portas ainda não se abriram, é porque Deus nos ama muito. Porque talvez se essa porta abrir no momento errado, onde nosso coração ainda não tem uma estrutura, nós podemos nos afastar do Senhor. Esse processo do contentamento, ele começa a ganhar forma na nossa vida, quando a gente começa a ouvir e a praticar o que a Bíblia fala sobre o assunto. Amém? O contentamento não significa viver cômodo, não ter sonhos. Será que eu estou pecando em querer algo melhor para a minha vida? Não, irmão. O problema é quando eu não tenho condição, mas eu quero fazer de tudo para ter aquilo. Normalmente, quando a ganância, ela encontra um lugar no nosso coração, ela dá a mão para a inveja. Porque uma pessoa que quer algo muito, mas ela não está naquele momento de ter acesso àquela coisa, ela começa a olhar para o lado e ver: meu irmão tem. Às vezes, irmãos, não é que nós não podemos viver com menos. Às vezes a gente não quer. Não é que a gente não pode. Às vezes a gente não quer. Ainda mais quando quem está do meu lado está vivendo muito bem. Eclesiastes 4:4. Salomão fala assim: também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Olha o que Salomão está falando. Todo trabalho, há uma outra tradução que diz: toda a excelência de obras pode trazer no coração do outro ser humano a inveja. Provérbios 14:30, o mesmo Salomão fala que o ânimo sereno, que é o contentamento, que é a alegria no Senhor, esse ânimo sereno, ele é vida do corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. Então, quando a inveja, irmãos, ela encontra no nosso coração um lugar, quem está falando aqui para vocês é alguém que luta contra isso, tá, irmãos? Porque às vezes parece que quem está ministrando, né, nunca tem esse problema. E talvez se a gente está ministrando isso é porque realmente a gente está passando por isso. Mas quando a inveja ela entra no nosso coração, ela pode levar a gente a fazer loucura. E tem gente que fica olhando para a vida do outro e compra coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Isso acontece. O Caim, quando ficou sabendo que Deus agradou da oferta de Abel, ele foi lá e matou o irmão. O problema maior de Caim não foi que Deus rejeitou a oferta dele.
O problema maior de Caim é que Deus aprovou a oferta do irmão. Os irmãos de José, quando viram ele, nosso pai ama mais ele do que a gente. Deu para ele uma roupa de couros, não deu para a gente nada. Vamos fazer o seguinte, vamos matar o nosso irmão. Aí Judá, né, não faz isso não, vamos jogar ele no poço e vender como escravo. A Bíblia diz que os fariseus mataram Jesus por causa da inveja. Quando a gente não aprende a estar contente com aquilo que Deus permite a gente ter acesso, o nosso coração vai dar abertura para a ganância, para a inveja, e muitas das coisas que a gente pode estar vivendo, não tem necessidade nenhuma. Cada ser humano é especial para Deus. Naquilo que Deus tem para nós, não existe concorrência. Aquilo que Deus tem para a sua vida é seu, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. O seu lugar em Deus é insubstituível. Mas às vezes o diabinho fica aí, olha para a vida do outro, olha para a casa do outro, olha para a esposa do outro, olha para a mulher do outro, olha para os filhos do outro. A gente tem que aprender a olhar para Deus e saber o que Deus tem nos permitido a ter acesso naquele estágio da nossa vida. Quanto mais maduro o nosso coração está, mais condição Deus vai ver no nosso coração para nos permitir ter acesso a algo. Uma vez, o irmão chegou perto de mim, ele ia na igreja só quando tinha problema. Você nunca viu o irmão quando o irmão tinha uma promoção no trabalho, quando ele tinha alguma coisa que ele ganhava, mas quando ele estava na lama, ele estava lá na frente, ia na primeira cadeira e chorava. Aí um dia eu falei assim, meu querido, sinto muito de dizer, mas a impressão que eu tenho é que Deus tem para você uma vida difícil de desgraça, porque você só busca Ele quando você está nessa situação, e Ele te ama tanto, que Ele prefere você na presença dEle, do que você na bonança longe dEle. Todo culto que ele ia lá chorando, derramando, é porque estava mal. Melhorava um pouquinho, passava 2, 3 meses, acertava os parafusos com a esposa, e ficava um ano sem ir na igreja. Então, o nosso coração tem que encontrar em Deus esse lugar de alegria. A Bíblia também fala que existem valores muito maiores do que aquilo que é material. Uma coisa são coisas que têm preço, que você e eu nós podemos pagar, mas outras coisas são valores que não tem como pagar. Como você vai pagar o amor de um filho? Não tem como. Lá em Provérbios, capítulo 15, verso 16 e 17, melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele ódio. Olha o que a Bíblia está falando. Existem valores, lá no verso 16, valores espirituais, que é o temor do Senhor, e no verso 17 ele fala que é melhor o amor, valores da alma, valores emocionais. Existem valores maiores do que valores materiais. Deus, Ele pode, irmãos, e eu creio que o desejo de Deus é ver os seus filhos prosperando em todas as coisas, mas Deus, Ele coloca uma ordem nessas coisas. Deus prefere ver a nossa alma muito mais próspera do que o nosso bolso. Lá em 1 João capítulo 3, Paulo, ele fala com Gaio, não sei se todos conhecem essa parte, mas ele fala assim, Gaio, que seja próspero que você seja próspero, assim como é próspero a sua alma. Em outras palavras, João estava falando assim, você já tem a prosperidade essencial, a sua alma está em Deus, o seu coração está em paz, e assim como a sua alma tem prosperado, assim também prospere você, naquilo que é um aspecto material. Lá em Provérbios, capítulo 13, verso 11, olha o que o Senhor fala.
que os bens que facilmente se ganham, o que acontece com eles? Se diminui, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. O que a ganância leva o homem a fazer? A ganância quer nos levar a ter coisas de uma maneira rápida, a não respeitar os processos. Irmãos, nós aprendemos muito mais com os processos do que com o resultado. Quando Paulo escreveu, eu aprendi a estar contente, tanto na abundância quanto na escassez. Eu acredito que ele teve muito mais lições de aprendizado na escassez do que na abundância. Claro que a abundância também prova o nosso coração. Às vezes a gente está passando um momento difícil e a gente corre para Deus, mas quando a gente está no paraíso, a gente pode esquecer do Senhor. Então, a abundância também prova o nosso coração. Mas eu acredito que as maiores lições que Paulo teve foi naqueles momentos onde ele passou um momento de necessidade, onde verdadeiramente ele tinha que falar, o Senhor é minha força e fortaleza, Ele é meu refúgio, é Ele quem me ajuda, é Ele quem me fortalece. Mas o Senhor está falando que quando nós trabalhamos de uma maneira árdua, nós também vamos ter um aumento. Mais uma vez eu digo, Deus não é contra o dinheiro, Deus não é contra a prosperidade, mas Ele coloca uma ordem. Se for para eu e você escolher aonde nós devemos ser prósperos, a palavra nos instrui, sejam prósperos e ricos para com Deus. Se puder ter os dois, melhor ainda. Vamos lá em Lucas, capítulo 12. Fala que um jovem se aproximou de Jesus e estava pedindo Jesus para ser juiz entre ele e seu irmão, porque parece que algum familiar, ou a Bíblia não especifica se foi o pai ou a mãe que morreu, mas aquele jovem estava na expectativa de receber uma parte da sua herança. Lá em Lucas 12, 13. Tinha uma grande multidão, e alguém da multidão se apresentou diante de Jesus e disse, Lucas capítulo 12, verso 13, um homem que estava no meio da multidão falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Nós vamos entender aqui no desenrolar do texto, que aquele homem ou aquele jovem, ele estava com o coração preso no dinheiro. Porque o próprio Jesus, ele vai trazer uma parábola ilustrando aquilo. Verso 14. Respondeu Jesus, de uma maneira meio dura, né? Homem, quem me designou juiz, ou árbitro, ou partidor entre vós? Verso 15. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer. Provavelmente o coração daquele homem estava avarento, porque Jesus disse, diante daquela situação, que saiu um homem da multidão e pediu ele para entrar como juiz na parte da herança. E ele disse, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então Jesus, no verso 15, ele está falando assim, ó, a sua vida, ela não consiste naquilo que você possui como bens. Agora o verso 16 ao 20, ele conta uma parábola, e lhes proferiu ainda uma parábola, continuidade do versículo 15. O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Depois de ter feito isso, o que aquele homem imaginava? Verso 19. Direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe, e regala-te. Mas olha o que Jesus fala. Mas Deus, verso 20, Deus falou para aquele homem,
louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Então, Jesus, ele continua falando. Primeiro chega um jovem, um homem, na minha Bíblia está falando um jovem, reparte, se põe a juiz na herança entre eu e meu irmão. E Jesus fala, cuidado para que não entre avareza em vosso coração. Em seguida, Jesus conta uma parábola falando de um homem que tinha muitos recursos e agora aumentar a capacidade de armazenar os seus bens da sua colheita. E o próprio Deus está falando para aquele homem assim, e se hoje pedir a sua alma, para quem será? E no verso 21, a instrução de Jesus. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Em outras palavras, o que Jesus está nos instruindo? Seja primeiramente rico com Deus. Tem problema ser rico materialmente? Nenhum. O problema é quando a pessoa é rica materialmente, mas é pobre espiritualmente. Aí existe um problema. 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 5, 6 e 7. Paulo falando com a igreja de Corinto. Porque em tudo fostes enriquecidos em Jesus. Aí é bacana. Em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando, vocês estão sendo enriquecidos naquilo que é o lugar correto. Vocês estão sendo enriquecidos no conhecimento de Deus, no testemunho de Cristo, na graça do Senhor, nos dons espirituais. E para finalizar, não precisa abrir, quando Jesus, ele vai dar uma instrução, quando Jesus fala, lá em Apocalipse, João tem uma visão, e Jesus começa a falar para as 7 igrejas da Ásia. Tem 2 igrejas ali em especial, que acontece um contraste entre elas. Lá para a igreja de Esmina, está lá em Apocalipse 2, capítulo 9, aquela igreja, ela tinha uma visão dela, ela se considerava uma igreja pobre, e Jesus falou para aquela igreja, vocês realmente são pobres, mas eu olho para vocês e digo, vocês são ricos. E quando vai para o capítulo 3, há uma outra igreja que chama igreja de Laodiceia, e aquela igreja olhava para ela mesma e dizia, nós somos ricos e nada nos falta. Jesus fala para aquela igreja, vocês têm uma visão de vocês, mas a minha visão sobre vocês é outra, vocês são pobres, cegos e nu. Então uma coisa é o relato que nós mesmos temos da gente, e outra coisa é o relato que Jesus tem sobre nós. Aqueles que se consideravam pobres, Jesus olhou para eles e disse, vocês são ricos. E aqueles que se consideravam ricos, Jesus olhou para eles e disse, vocês são pobres. Queria te convidar, estar sobre seus pés. Não foi muito uma pregação, mas foi mais uma reflexão, para que a gente possa olhar para o nosso próprio coração. Que o nosso coração tem que estar no lugar correto, irmãos. Tem problema nenhum, se Deus te permitir, você andar de Ferrari, Lamborghini, que seja, ir para onde é que Deus te permitir, não coloque o coração nisso. Desfruta dessas coisas, cuide dos seus, coma bem, mas se tiver que escolher entre riquezas espirituais ou riquezas materiais, não deixe seu coração entrar em dúvida. Eu quero o Senhor é o primeiro, Ele é tudo para mim. E se Deus me permitir ter acesso a algumas outras coisas, que isso me aproxime mais de Deus. Eu acredito que Deus nunca vai te abençoar com algo que te leve para longe da presença dEle. Lá em Atos, me vê esse texto aqui, acho que é capítulo 7, fala que a igreja estava crescendo de sobremaneira. A igreja estava assim, num avivamento. Grande eram os discípulos que cresciam. E fala que naquele momento que a igreja estava crescendo, os apóstolos começaram a querer se dividir entre o que fazer.
Nós devemos continuar servindo as viúvas, servindo as mesas, ou nós temos que continuar na presença de Deus? Ali fala que eles entenderam. Vamos levantar 7 diáconos cheios do Espírito Santo. Nós não podemos abandonar o ministério da oração e da palavra. Sempre que eu e você começarmos a buscar a Deus com todo o coração, Deus, Ele vai ampliar aquilo que Ele já colocou na sua mão. Sempre, irmãos, sempre que alguém buscar algo em Deus, isso vai crescer. Só que aí a gente tem que ter cuidado, que toda demanda de trabalho também tem uma demanda de tempo. E aquilo que o próprio Deus permitiu você crescer, seja material, profissional, ministerial, isso vai tomar o seu tempo. E se eu e você não regularmos o nosso coração, nós vamos nos deixar levar por aquilo que Deus nos deu. E vamos deixando a presença de Deus. Mas Deus, foi o Senhor que prosperou, foi o Senhor que abriu essa porta, eu preciso me dedicar a isso. Mas Deus, Ele não fez isso para te perder. Ele fez isso para que você pudesse ver a bondade dEle na sua vida, para que você fosse mais apaixonado por Ele. Porque se aquilo que Deus nos deu está nos roubando da presença dEle, é melhor Ele tomar isso. Porque nada se compara a Deus com qualquer coisa que a gente pode ter acesso a essa terra. Ele tem que ser o primeiro no nosso coração. Amém? Pai, nós queremos te render graças pela sua bondade, Deus. O Senhor tem nos abençoado muito além das nossas necessidades. O Senhor tem nos abençoado com o que comer, com o que vestir e onde dormir. E a sua palavra nos diz que se já temos isso, nós temos que estar satisfeitos e contentes. Mas se nós chegarmos na nossa casa hoje, abrir a nossa geladeira, tem muito além do que o nosso estômago tem capacidade de comer. Se nós abrirmos o nosso guarda-roupa, temos muito além das roupas que nós temos necessidade. Se nós olharmos, ó Pai, para o extrato da nossa conta, temos muito além daquilo que nós citamos para viver. Pai, eu creio que o Senhor tem feito isso para também nos ensinar a ser generosos, para nos ensinar a ter gratidão, que o nosso coração, Senhor, não se perca com a ilusão deste mundo. Se o Senhor tem nos permitido a ter acesso a coisas boas dessa terra, que isso seja para poder entender maior a sua bondade conosco, e que o nosso coração não se entregue a essas coisas, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do engano do nosso próprio coração. Livra-nos, Senhor, de cair no laço da armadilha do diabo. O diabo, muitas das vezes, é ele que coloca no nosso coração o desejo por querer mais. E o diabo não quer que nós venhamos ter mais, porque ele quer nos ver bem. O diabo quer que a gente tenha mais, para ver se isso nos esvazia da sua presença, Senhor. Para ver se isso toma o teu lugar no nosso coração. Guarda o nosso coração, para que nós não venhamos cair no engano do diabo. Guarda o nosso coração em Ti, Pai. Dele mesmo, há no nosso coração desejos que não são para o nosso bem, Pai. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos, ó Pai, deste mundo. Livra-nos, Senhor, da tentação da carne. Ensina-nos, Senhor, a ser pessoas equilibradas, pessoas gratas, ó Pai. Que o nosso coração se encha de gratidão e que nós possamos Te reconhecer em todos os nossos caminhos, Senhor. Graças Te damos, ó Pai, por essa noite, pela Sua palavra, que possamos sair daqui com algo novo dos céus, ó Pai, no nosso espírito. Que a Sua palavra, Pai, não se perca no caminho, que tudo que vem para roubar a Sua palavra do nosso coração, nós repreendemos em nome de Jesus, e declaramos que somente o Senhor, Pai, é digno, Pai, de ser o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus.